Boa noite, pessoal. Graça e paz. Boa noite, graça e paz. Bom, mais uma noite aí de estudo da Palavra de Deus. Vamos estar concluindo o capítulo 9 de Apocalipse. Iniciamos semana passada. Dividimos o capítulo em duas partes. Né? E a primeira parte nós falamos dos 12 primeiros versículos. Né? E aqui na introdução desse estudo a gente vai dar um repeteco, dar uma palhinha, né, do que a gente tratou aqui até agora. E hoje, se com a permissão do Senhor, nosso Deus, a gente conclui aí a segunda parte desse capítulo 9, tá certo? Desde já o nosso boa noite aí o pessoal que vai participar aqui com a gente, né? Temos a participação hoje especial do nosso amigo Wellington Aguiar, que vai estar dividindo aqui a tela com a gente e fornecendo, né, as informações necessárias, o conhecimento que ele tem, nos ajudando aqui na conclusão desse capítulo 9, tá certo? Estamos esperando aí só a entrada dele aqui no Facebook, né? Para a gente, já fizemos o convite para ele estar participando, né? Só estamos aguardando aí a a, a entrada dele aí, para ele estar aqui com a gente, né, realizando esse trabalho aí. Eu acho que foi a pastora Sandra que apareceu aí, né? Foi bem rápido assim. Não sei se ele vai entrar pelo da senhora ou pastora Sandra. Boa noite aí também, tá? É, mas me dá um feedback aí se por acaso ele for entrar pelo perfil da senhora. Não sei como é que se ele vai entrar no perfil dele, entendeu? Mas a gente está aqui aguardando, tá bom? E quero também deixar aqui o convite, né, para você se inscrever lá no canal Eclesia, ok? O link do canal está aí na chamada para essa live. Você nos ajuda e nos abençoa muito se inscrevendo neste canal, ok? Que é um canal onde a gente tem armazenado ali todas essas lives, esses estudos que a gente tem feito, além da nossa linha de tempo aqui no Facebook, esses estudos ficam lá nesse canal, tá certo? E você nos ajuda muito se inscrevendo no canal, compartilhando ali os vídeos, fazendo a promoção, né, a propaganda deste trabalho, tá? É só isso que a gente pede. E que Deus ele possa te abençoar, né, poderosamente por essa atitude que você, além de evangelizar, né, você nos ajuda muito também a propagar a mensagem do reino de Jesus Cristo, tá certo? Nosso boa noite aí também, pessoal que vai entrar mais tarde, depois, logo mais, outro dia, não sei. Então, nosso boa tarde, bom dia e boa noite, tá certo? Graça e paz, pastora Sandra. Graça e paz, pastora. Estamos esperando aqui o homem, né, dar sinal de vida aí para a gente. Já mandei até o convite, né, para ele estar fazendo a participação aqui ao vivo, tá bom? Se a senhora puder intermediar aí essa situação, tá bom? Eu agradeço.
Então, você nos ajuda muito fazendo isso, tá? Propagando o Evangelho, compartilhando essas lives aqui. Enfim, isso só tende a expandir o Evangelho de Cristo Jesus, o reino de Deus, ok? Bom, acabou de chegar o Wellington aí. Eu já mandei o convite, Wellington. Vou mandar novamente. Peraí. Adicionar. Bom, está enviado aí o convite para você, Wellington. Estamos só te aguardando aqui. Então, você fazendo isso nos ajuda muito, ajuda bastante. Tá compartilhando aqui pelo Facebook também as lives, os estudos, enfim. Você ajuda a, a, a propagar, né, esse evangelho. Bom, recusou, vou mandar de novo. Opa! Graças a paz. Shalom, shalom, paz. Amém, graças a Deus. Como é que vocês estão? Bem, graças a Deus. Que bom. Temos que estar bem, né? E você, como está? Estou bem, graças a Deus. Firme na rocha. Tem que estar firme na rocha, no nosso fundamento, né? Quando nós temos Cristo como fundamento, as outras coisas se tornam banais. Porque sabemos que o cabeça de tudo está no controle de todas as coisas. Graças a Deus. Isso é que importa. Um abraço aí, então, para a pastora Sandra, que já se faz presente aqui. Adriana Gomes, né, a minha cunhada, irmã da Darlene. Grande abraço aí. E vamos tocar o barco, gente. O pessoal vai chegando, a gente vai anunciando aqui. O pessoal também, se quiser deixar algum comentário, alguma contribuição aqui na live, não é contribuição financeira, tá, gente? Estou falando contribuição a nível aqui do estudo, né? De repente, o Espírito Santo aí pode te lembrar um versículo que vai se encaixar aqui, dar respaldo para o que a gente vai falar nessa noite, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Vamos concluir, então, o capítulo 9 hoje. A participação aí do Wellington, que vai desencadear aqui o conhecimento também, que eu tenho certeza que Deus o Espírito Santo já ministrou no coração dele para estar aqui trazendo e contribuindo com a gente aqui nesta noite, tá certo? O tema dessa segunda parte é o juízo de Deus sobre os ímpios. Na semana passada nós vimos o juízo também de Deus ali quando libertado do abismo, né? Aqueles demônios que estavam cativos, estavam presos ali. E hoje é uma outra série de acontecimentos, né? Porque outros anjos caídos vão ser liberados também, e tudo isso no controle, na soberana vontade de Deus e de acordo com os desígnios de Deus também, tá? Semana passada a gente levantou até uma questão, né? Por que coisas ruins acontecem? Parece que Deus não está vendo, parece que Deus não está a par dessas coisas, e as coisas, muitas pessoas pensam que simplesmente acontecem por acontecer e que Deus está com os olhos vendados, né? E a gente sabe que não é isso, né, Wellington? Comenta um pouquinho aí a respeito disso. É uma realidade, né? A gente precisa compreender que o nosso maior problema, pastor, é que a gente pensa que a nossa história está sendo escrita hoje, né? E quando, na verdade, a nossa história foi escrita desde antes da fundação do mundo. Então, a gente precisa compreender os processos da vida. Hoje eu dizia para uma pessoa, a pessoa ela veio reclamar e falou assim, poxa,
eu sou crente, estou passando por tantos problemas. E eu peguei, contei um pouco do que eu estava passando, um pouco do que eu passei, e a pessoa falou assim para mim: como é que você suportou tudo isso e ainda continua sendo crente? Eu falei: é aí que está o segredo, eu não sou crente. Eu sou filho. E o filho, ele não vai embora da casa porque o pai brigou com ele. O filho não deixa de ser filho porque o pai brigou. A gente começa a compreender que Deus criou a nossa história desde antes da fundação do mundo. Então, nós vamos passar por circunstâncias contrárias, e isso a gente precisa entender. Mas aí a gente entra naquela questão de que a gente precisa compreender o Evangelho de maneira correta. Porque se não compreendermos o Evangelho de maneira correta, nós vamos começar a olhar para coisas que são passageiras e não as coisas eternas, né? E aí a gente entra para os vasos de perdição e os vasos para salvação. Aí a gente começa a entrar nessa questão e a entender, se eu não compreendo que eu fui escolhido por Deus e o que eu estou passando, Deus está no controle, de fato a gente para. De fato, você começa a olhar para trás e a querer retroceder. Mas quando você tem, de fato, uma compreensão de que Ele está no controle de todas as coisas, que a minha vida está nas mãos dEle, e que Ele não errou, e que esse projeto é perfeito, eu não vou cantar o que cantam por aí. Me desculpe se eu vou avançar o sinal. Uma nova história Deus tem para mim. Não, Deus não tem uma nova história para mim. Deus não tem. Ele tem uma nova temporada, porque a história que Ele escreveu é perfeita. Então, nós começamos a entender que nós passamos por circunstâncias que muitas vezes as pessoas começam a dizer assim: é juízo de Deus, é julgamento de Deus. Até que ponto? O que eu semeei? Porque tudo que eu semeio eu vou colher. Então, a gente precisa ter um amadurecimento que vai gerar um crescimento, e o crescimento me dá legitimação para multiplicar, para eu entender que a vida que eu tenho é uma vida estabelecida dentro do padrão de Deus. E quando a gente entende isso, pastores, a gente começa a romper de uma maneira sobrenatural, porque começa a mudar aqui, ó. As escrituras começam a saltar para a nossa mente de uma maneira diferente. Não mais uma religião, mas sim uma cultura que possa ser realidade nas nossas vidas. Mas nós estamos aí no Apocalipse, está acontecendo isso, está acontecendo. Vem a nova onda da Covid. E daí? Estamos no centro da vontade de Deus. E estar no centro da vontade de Deus é compreender que no dia mau, Ele permanece no controle. E eu tenho vivido isso. Amém. Quando a gente, na semana passada, a gente entrou nessa questão aqui, eu me lembrei da situação aí que o Wellington passou, né? E sempre vem aquelas piadinhas, né? Se viessem as piadinhas dos ímpios, daqueles que não estão nem aí para Deus, tudo bem. Jesus mesmo falou que a gente suportaria muita coisa nesse mundo, por amor a Ele. A gente até entenderia. Mas quando as piadinhas vêm de dentro do meio evangélico, que, Wellington, vou ser sincero para você, hoje eu tenho até dificuldade em dizer isso. Qual é a tua religião? Eu sou evangélico. Porque o evangelho está tão deturpado, está tão escrachado tanto o evangelho, que você tem até complicações em dizer isso, e as pessoas já generalizam, enfim. Quando essas piadinhas ou essas histórias da carochinha ou esses sofismas, né? Porque isso é um sofisma, né? A mão de Deus está pesando. É porque você está em pecado. E é por causa disso, por causa daquilo outro. Quando parte de dentro do meio evangélico, aí é que a gente fica mais ainda com o cabelo em pé, né? A gente fica arrepiado, a gente fica revoltado, né? O senhor tocou num assunto, né? Não sei se eu vou fugir um pouco do tema, mas eu estou lendo um livro do Philip, é um pastor americano, e ele fala muito sobre a graça de Deus. E uma das coisas que ele fala, isso.
E ele fala uma coisa que é fenomenal. Ele fala assim, o pecado já foi eliminado na cruz do Calvário e para a iniquidade nós alcançamos misericórdia, se há arrependimento. E a gente começa a compreender algo que a igreja evangélica ela está tão doente, isso no mundo, que as pessoas elas estão tão conectadas a um sistema que elas não conseguem enxergar a verdade. Aconteceu isso com fulano porque fulano está em pecado. Legal. Fulano está em pecado. E quem deu o direito da pessoa dizer que o outro está em pecado? Se julgar, né? Juízes, isso aí, pastora. O juiz dos juízes já justificou o que está pecando. É óbvio que a gente não está aqui fazendo uma apologia ao pecado. Mas aí eu entro dentro de um contexto. Pô, peraí, eu estou julgando o outro irmão, afirmando que o que ele está passando é devido a pecado, quando, na verdade, eu estou me colocando como juiz, que é pecado também. E é uma das coisas que a igreja ela tem errado. Igual eu estava conversando com uma menina, com um psicanalista, e ela chegou para mim e falou assim, não sei se eu posso tocar nesse assunto, pode falar qualquer coisa aqui? À vontade. Então, eu sou psicanalista, então uma menina, Deus me usou dentro do shopping para uma gerente da loja e eu falei para ela assim, olha, você tem problemas na sua área sexual, na sua identidade. E ela chegou para mim e confessou depois, eu tenho problema. Realmente eu passo pela circunstância, eu não sei se eu sou lésbica, se eu sou mulher, hétero, eu não sei o que eu sou. E eu peguei e falei para ela, cara, e aquela menina começou, depois ela me ligou e ela chorou muito no telefone e ela falou assim, eu conheço o Evangelho, eu amo o Senhor acima de todas as coisas, mas eu fui escorraçada pela igreja quando descobriram que eu tinha uma crise dentro da minha identidade. E ao invés de me ajudarem a mudar, eles me criticaram, me apedrejaram e hoje eu não consigo pisar em igreja evangélica nenhuma. Hipocrisia. Qual a diferença do pecado dessa irmã para a hipocrisia dos fariseus? Então nós precisamos começar a compreender que Deus está aperfeiçoando uma igreja que está dentro do sistema. E essa igreja que é o corpo vai ser tirado de dentro do sistema. Porque Deus Deus já começou, e eu digo isso como profeta, Deus já começou a limpar a casa de Israel. Porque ele, antes de julgar o mundo, ele vai julgar a casa de Israel. Então nós precisamos ter esse entendimento. Ao invés de eu apontar, eu vou liberar o que eu carrego, o amor que é Cristo. E a transformação, seja em qualquer aspecto, vai vir da ação do Espírito Santo. Isso é evangelho. Boas novas, mas nós estamos... Enfim, isso é triste. Eu, de fato, eu tenho repúdio a essas coisas, eu tenho repúdio à religião. Não é qualquer lugar que eu vou mais, porque eu não consigo. Então, para eu não pecar, eu prefiro me reter, né, quieto no meu canto, para não passar dos limites. Porque a verdade é que todos nós erramos e carecemos da graça de Deus. E a graça é Cristo. Se eu não estou em Cristo, eu não vou conseguir chegar àquilo que o Senhor designou, aquilo que o Senhor determinou. Essa é uma realidade. Só complementando aqui o Carlos. Deus abençoe aí, Carlos. O Carlos Alberto. Um abraço aí para o Carlos Alberto, para Sara, Karina, minha Sorin, irmã, Bianca, Sorin, nosso amigo aqui, Romeno. Tem uma galera aí. Toda a galera aí que está junto aí. Acho que a Sara também entrou agora. Ela mesmo. Um abraço aí, Sara. Dá um abraço aí no André também, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos entrar aqui no estudo. Senão a hora avança. Bom, a gente estudou aqui, então, na semana passada, fizemos a primeira parte, tá, do capítulo 9. Hoje a gente vai fazer a segunda parte. A gente viu semana passada que na quinta trombeta, Satanás ele recebeu autoridade para abrir o poço do abismo e de lá saíram demônios para atormentar os homens e não podendo estes, porém, atacar aqueles que tinham recebido o selo de Deus, ok?
E agora, na sexta trombeta, a gente vai observar como o juízo de Deus ele avança para um desfecho final e como as coisas elas vão se agravar, tá? Olha, eu falei semana passada, a partir deste capítulo aqui, as coisas elas vão começar a se agravar, elas vão ter um pano de fundo a partir deste capítulo aqui que a gente estudou, tá? E a coisa, meu irmão, ela vai afunilar agora, tá? A quinta trombeta, ela trouxe sofrimento. A sexta, ela vai trazer morte, e é o que a gente vai ver hoje, tá certo? Bom, pontuando aqui os versículos, e eu tenho que fazer a leitura aqui do texto, a partir do verso 13, tá bom? Capítulo 9 de Apocalipse. Então o sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz que vinha dos quatro cantos do altar de ouro que está diante de Deus. E ao sexto anjo que tinha nas mãos a trombeta, a voz disse: solte os quatro anjos que estão amarrados perto do grande rio Eufrates. Os quatro anjos foram soltos e eles estavam preparados para essa hora, dia, mês e ano, a fim de matar a terça parte da humanidade. E me foi dito que os soldados a cavalo eram 200 milhões. Na minha visão, vi os cavalos e seus cavaleiros. Os cavaleiros tinham no peito couraças vermelhas como fogo, azuis como safira e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão e da boca deles saía fogo, fumaça e enxofre. A terça parte da humanidade foi morta por essas três pragas: fogo, fumaça e enxofre, que saíam da boca dos cavalos. Pois o poder dos cavalos está na boca deles e também no rabo. O rabo parecia uma cobra com a cabeça na ponta dele, e com ele os cavalos feriam o povo. O resto da humanidade, isto é, todos os que não tinham sido mortos por essas pragas, não abandonou aquilo que eles haviam feito com as suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus crimes de morte, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. Ok? Queridos, pontuando agora os versículos. O juízo de Deus que desaba sobre os ímpios é resultado das orações dos santos. Olha como a oração é poderosa. E ela desencadeia uma série de coisas, inclusive no desfecho final da humanidade, no desfecho final deste mundo. Tá? As grandes operações de Deus na Terra, elas vêm em respostas às orações do povo de Deus. Foi assim no Êxodo, a gente pode citar este exemplo, tá? No capítulo 3, depois você lê. Tem sido assim ao longo da história, tá? Muitos fatos aí e que a gente conhece e até já foi testemunhado do poder da oração. Como uma oração ela pode mudar a realidade de uma pessoa, a realidade de uma família, a realidade de uma cidade, a realidade de uma nação. Ok? E, sobretudo, o livro de Apocalipse ele revela essa conexão que há entre o altar, né, que é tipificado e é simbolizado no local de sacrifício, onde nós entregamos, né, o nosso sacrifício, que é a nossa oração, tá? E a conexão, então, entre o altar e o trono de Deus, tá? E Apocalipse 6, dos versículos 9 ao 11, revela também orações dos mártires, e o resultado dessas orações está descrito em Apocalipse, aí do versículo 12 ao 17, que já estudamos isso, tá? Na cena do juízo. No capítulo 8 de Apocalipse, mostra as orações dos santos subindo do altar ao trono e descendo do trono em termos de quê? Dos juízos de Deus, conforme o mesmo capítulo de Apocalipse. E agora, novamente, aqui no capítulo 9, nos versículos 13 e 14, nós somos informados que a voz procedendo dos quatro ângulos do altar de ouro, né, o altar da oração é que desencadeia
essa soltura dos 4 anjos do juízo que virá sobre os ímpios. Ou seja, quando a igreja ora, ela se une ao Deus soberano em seus atos de justiça na história. Quando a igreja ora, Deus, ele se manifesta. Tá certo? Darlene agora vai falar sobre o juízo de Deus que é executado pelos 4 anjos que estão atados, né, junto ao rio Eufrates. Isso está lá no versículo 14, tá bom? Então, esses anjos, eles são agentes da justiça divina. Esses anjos são maus, são anjos caídos, que executam o juízo de Deus sobre o mundo. Eles se agradam de precipitar os homens à guerra. 4 é o número do mundo, representando aqui que o mundo inteiro está em vista. Ok? 4 cantos do mundo, então os 4 anjos. E antes de eu aqui dar outras características, né, desses anjos aqui, que a gente já entrou aqui nessa parte, quer comentar alguma coisa, Wellington, a respeito aí disso? Não, vamos prosseguir. Tá. Esses anjos, eles estão atados, tá, junto ao rio Eufrates, ali, conforme a visão de João, e foi justamente aqui no rio Eufrates, vamos fazer um pouquinho de hermenêutica e exegese aqui. Era onde ficava o Éden, tá bom? A localização geográfica onde ficava o Éden, tá? Que os poderes satânicos e muitos têm uma outra ideia, não, mas isso aí já era plano, Deus já anteviu isso, tá? Mas foram os poderes satânicos que levaram os nossos pais à queda, tá certo? Depois teve todo aquele plano de salvação. Isso não nos dá o direito de dizer, Deus ele foi pego de surpresa. Não, Deus nunca é pego de surpresa. Ele já tinha o plano A, o B, o C, até o Z. Ele já tinha todo esse plano de salvação. Isso aí não foi de surpresa nenhuma para Deus, tá bom? Mas isso aí é uma outra discussão para uma outra live aqui que a gente pode fazer, tá bom? Então havia uma previsão profética, né, também, de invasão de cavalos vindo do norte, conforme no livro de Ezequiel, em Isaías, capítulo 5. Tá? E João transformou essa expectativa militar em uma invasão de hordas de demônios. Tá? E ainda falando sobre o Eufrates, ele torna-se materialização de uma barreira atrás do qual se represam o quê? Tragédia e juízo, barrados por quem? Por Deus, ou também liberados por ele com ira. E note que ainda aqui neste capítulo a gente tem ira de Deus misturado com misericórdia. A gente não está na ira plena ou total, né, de Deus. Deus ainda está dando oportunidade aqui para os homens se arrependerem, tá? Conforme a gente viu aqui no texto. O Eufrates também é o limite oriental da Terra Prometida, onde estavam quem? Os inimigos do povo de Deus. Por exemplo, a Síria e a Babilônia, ok? E assim esse rio, ele representa a Síria e a Babilônia, ou seja, representa o mundo ímpio, tá certo? Em Isaías 8,7, ele fala o seguinte, olha, o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria. E Isaías está descrevendo aqui uma invasão desses inimigos como se fosse uma enchente do rio Eufrates. Uma enchente, todos nós sabemos que ela quebra o quê? Barreiras, sabe? Não tem como conter uma enchente. E depois dessa enchente, né, via de fato aí, o Wellington sabe disso, depois de uma enchente vem o quê? Destruição. Sabe na prática, né, Wellington? Verdade. Fato. Entendeu? É fato.
E o ponto central aqui também não é a geografia do Eufrates, a gente só fez um apanhado aqui para você entender melhor, porque Eufrates aqui, como muitas coisas no livro de Apocalipse, é o quê? Uma simbologia, tá certo? E esses cavalos da destruição, elas virão de toda parte, ou seja, do mundo inteiro, tá certo? A gente está lidando com muitos símbolos aqui, e um dos símbolos são esses, tá certo? Uma outra questão é que esse juízo ele se desencadeia no tempo determinado por Deus, né? Conforme nós comentamos aqui anteriormente, não é nada ao léu, nada ao sabor do vento, nada quando simplesmente ali os planetas eles se alinham, né? Não, não é nada disso. Não é esse papo. É de acordo com a determinação de Deus. A soberania de Deus, ela controla os agentes, né? Que no caso são esses agentes aí, esses anjos caídos. Ela controla o espaço e ela controla o tempo, tá certo? Deus ele está no trono e nada acontece sem a sua permissão, tá? Ele está no controle de tudo e é ele quem dá autoridade para Satanás abrir o poço do abismo. Ele é quem ordena, em resposta às orações dos santos, soltar esses 4 anjos do juízo. É ele quem determina de onde esses anjos procedem. É ele quem determina o tempo exato da ação desses anjos do juízo, tá bom? E esses anjos não são livres para agir de forma que querem ou quando querem. Eles estão debaixo de quê? De autoridade. E eles foram preparados para essa hora definida, ou seja, eles só podem agir no tempo estabelecido por Deus, tá certo? No tempo que Deus determinar, esses 200 milhões de cavalos serão soltos e uma enchente de poderes demoníacos vai transbordar sobre este mundo civilizado, tá? E o fato de serem soltos representa o quê? A liberação de uma ação punitiva no prazo previsto por Deus. Por quê? Ao permitir que esses anjos sejam, vamos dizer assim, desatados, né? Deus ele usa a guerra como uma voz de exortação aos maus, tá certo? A guerra também está incluída no decreto de Deus, havendo sido determinada também a sua hora, ok? O juízo desencadeado pela 6ª trombeta, eu vou te dizer, é mais severo do que foi anunciado na 5ª, tá bom? Os juízos, eles vão se intensificando à medida que a história ela caminha ou tem o seu desfecho já para o fim. O que eu quero dizer com isso? Os gafanhotos que nós vimos semana passada, que saíram do poço do abismo, eles tinham limites bem definidos sobre o que eles podiam e o que não podiam fazer. Exato. Os demônios estão debaixo da autoridade absoluta de Deus e precisam cumprir os propósitos soberanos. Já dizia Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Ou seja, ele não faz nada se Deus não permitir. Ok? E eles não podiam destruir a vegetação, nem matar os homens, nem tocar nos selados de Deus, mas agora, aqui, eles recebem poder para matar a 1/3 parte dos homens. A 1/3 parte dos homens, a gente está se referindo aqui a nível global, não é de um país, não é de uma nação, a nível global, tá? E há uma semelhança entre os gafanhotos da primeira parte aqui do capítulo 9, tá? Da 5ª trombeta, e os cavalos agora da 6ª trombeta. Em ambos os casos, o que acontece? A natureza demoníaca desses seres torturadores são vistos em figura de quê? Novamente, aí a simbologia ou as figuras, tá? Figura de escorpiões, nos versículos 3 e 5,
e em figura de serpente, no versículo 19. Em ambos os casos, o poder desses seres, ele reside aonde? Na cauda. E a sua atividade é o quê? Causar dano. Eles são comparados também com leões, versículos 8 e 17 que nós lemos. Cavalos de batalha, versículos 7 e 16. E em ambos os textos falam de uma fumaça infernal, tá? Mas a intensificação do flagelo na sexta trombeta, ele é inegável. No lugar de tortura, ok? Aparece agora o quê? Matança, morte, ok? Wellington, comenta um pouquinho aí a respeito disso. Então, a gente percebe que é exatamente o juízo de Deus vindo, né, sobre uma estação. E uma das coisas que muitas vezes, aliás, a igreja atual não está percebendo, é que nós estamos debaixo desse juízo. Porque fala do escorpião, a cauda do escorpião gera morte. Porque fala do leão, porque o leão ele elimina de uma vez só. E você vai vendo essa simbologia. E uma das coisas que a gente percebe no contexto, porque a gente não pode se deter somente num capítulo, é que quem comanda tudo que está acontecendo é Deus. Foi o que eu falei no início. Nós precisamos entender que primeiro o juízo virá dentro da casa de Israel, para que o mundo seja açoitado. O problema é que as pessoas não estão percebendo que o mundo já está sendo açoitado. Que o mundo está sendo açoitado. Então, isso significa... Primeiro, isso significa que a igreja está dormindo. Vemos uma igreja dormindo porque ela não percebe o juízo de Deus. Porque ela está tão embebedada, embriagada com o vinho da Babilônia, da grande meretriz, que ela transformou o altar em entretenimento. E não consegue entender que nós temos a capacidade, como sacerdotes reais, de paralisar até o próprio juízo de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que clama e se arrepende, Deus ele cancela o juízo. Nós vemos isso em várias partes da Bíblia. Então, o que acontece? Se nós formos ler Joel, que enviou os quatro destruir o gafanhoto, o devorador, o migrador e o cortador, esses 4 tipos de principados, foi Deus. Não foi Satanás, foi Deus. E por incrível que pareça, para tocar em áreas daqueles que eram filhos. Eu não vou entrar aqui em mérito de dízimo, de colheita, nada disso. Nós precisamos começar a entender e a interpretar. Estamos debaixo de juízo. E que a igreja precisa compreender que nós estamos numa temporada de morte, numa temporada de juízo, numa temporada onde nós vamos passar por situações contrárias, sim, por dificuldades, sim, vamos passar por flagelos, vamos passar por pragas, mas aqueles que estão em Cristo, e eu creio assim, estão no esconderijo do Altíssimo e vão descansar à sombra do Onipotente. Mas o maior problema é que, como igreja, parece que nós estamos embriagados e não estamos entendendo as estações. As pessoas estão sendo picadas pelos escorpiões, né, tocadas pelos gafanhotos, pelos migradores, pelos cortadores, e não estão percebendo porque estão cegas, embriagadas. E então a gente não consegue perceber que estamos chegando ao fim, quando deveríamos estar vivendo um poderoso avivamento de arrependimento, de voltarmos às Escrituras, de vivermos as veredas antigas. Parece que nós estamos avançando para a destruição. E com isso, a igreja, ao invés de fazer a diferença, a igreja que eu digo, né, porque se tornamos um sistema, nós estamos sendo levados a juízo quando deveríamos estar vivendo uma nova temporada. Mas a igreja é verdade. A igreja está sonolenta. Sonolenta não. Ela dorme, na verdade. Ela dorme. Porque sonolenta E foi o que o senhor falou aí. Deus está no controle de tudo. É Ele que permite tudo.
Aí uma pessoa perguntou para mim, então um jogo de xadrez e Deus está brincando com a gente. Eu falei, não, mas a realidade é que ele está no controle de tudo e ele, de fato, se tiver que jogar para nos fazer voltar ao início de tudo, ele vai fazer, porque a prioridade de Deus é a vontade dele ser cumprida. É difícil as pessoas entenderem isso, né? Teve um pregador aí famoso aí que falou que nós somos o centro da vontade de Deus. Mentira! Eu não sou o centro da vontade de Deus. Pelo contrário, o centro de todas as coisas é Yeshua. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Agora, se eu estou em Yeshua, se eu estou em Jesus, eu consigo compreender o que eu recebo nele e o que eu tenho como liberação e legitimação dele para atuar na esfera para a qual eu fui designado. De verdade, eu hoje entendo o que é ser voz profética. O nome do ministério que Deus me deu anos atrás é voz profética. E eu achava que era uma placa. E Deus teve que me tirar tudo para me fazer entender que a voz profética sou eu. E eu dizia isso ontem para a pastora Sandra. Eu falei, pastora, eu perdi tudo para entender que o meu tudo é Cristo. E assim, de verdade, quando eu entrei dentro da minha casa, da casa que eu estava com água no pescoço, eu comecei a cantar. Pastor, eu mergulhei na água. Eu mergulhei, eu falei, cara, que da hora. E aquilo para as trevas, eu ouvia as gargalhadas espiritualmente falando. Eu ouvia, sabe, batalhas. E eu olhei para os meus pais me ajudando, e eu falei assim, cara, vamos fazer o que dá para fazer. O que não dá para fazer, deixa. Sabe por quê? Ele não perdeu o controle. O pior de todas as coisas, eu já dizia hoje para uma pessoa, é espiritualizarmos tudo. O nosso maior problema é espiritualizar tudo. Meu querido, perdemos tudo sim, igual eu passei por essa situação, mas uma coisa hoje eu posso declarar, minha casa está vazia, não tem nada, olha o eco. Glória a Deus, porque Satanás pode me tirar tudo por permissão dele. Só que Satanás não contava com uma coisa, que os meus olhos iriam se abrir de tal maneira para eu enxergar que Cristo é tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Um abraço aí também para Lica Oliveira. Abração, Lica, Lica. Tá aqui na live. Linda, Lica. Você está sumido, você me procura, hein, menino? Tá sumida aqui da live também, o Wellington. Olha aí, puxar a orelha dela aqui. Isso faz uma lasanha maravilhosa. O Alberto colocou, o grande problema é que os grandes líderes se tornaram vaidosos. Na verdade, eu posso falar algo, pastor? Eles não se tornaram. Sim, pode. Sempre foram. A psicanálise explica que a gente só revela o que de fato nós somos. O que de fato Quando você nós somos. tem um encontro com Cristo e sim com a religião, você passa a manifestar a vaidade que a religião gera. Agora, quando você está em Cristo, não tem como você deixar de manifestar arrependimento, não tem como você deixar de manifestar amor, bondade, benignidade. Essa é a realidade do Evangelho. Eles não se tornaram, sempre foram, porque inclusive eu já errei muito, já levantei muitos líderes que eu sabia que eram vaidosos, mas que o sistema me levou a levantá-los. E hoje são um desastre. Por quê? Porque de verdade não estavam em Cristo, e sim conectados a uma religião. A verdade é que a grande Babilônia está governando sobre o século atual, a grande meretriz, e estamos, quando eu digo estamos, é porque eu falo em nome da igreja, estamos embriagados de um vinho mortal. Mas eu creio que uma renovação mental, uma transformação mental vai fazer a igreja voltar às escrituras. E o maior avivamento que nós vamos experimentar são pessoas confessando a Cristo como o Senhor. Ou melhor, pessoas que estão dentro da religião achando que tiveram encontro com Cristo. Esse vai ser o maior avivamento, aonde todos vão declarar: o Senhor é Senhor. Foi o que Elias fez. Elias não derrubou ninguém, Elias não saiu soprando, não. Elias exerceu o ministério dele de juízo e, ao mesmo tempo, ele manifestou
manifestou a graça de Deus e todos naquela cidade se reconectaram, voltaram ao Senhor, quando viu que de fato só existia um. E esse é o maior avivamento. Creio que Deus vai trazer um mover, um restaurar, para trazer força para nós que estamos na labuta, que estamos nos cansando. Eu creio que vai haver, sim, um vinho novo vindo sobre esse tempo. Mas o maior avivamento vai ser voltar-se às Escrituras e declarar que o Senhor é Senhor. Esse é o princípio. Amém. Que é pela palavra que vamos ser julgados, né? Sim, sim. Voltarmos para aquela palavra, né? As veredas antigas. Exatamente. A igreja voltar para os trilhos, né? O primeiro amor, né? Do lugar de onde nunca deveríamos ter saído. A pastora Sandra colocou, é ele, por ele, vem dele, volta para ele, Deus é o centro e ninguém vai tomar o lugar dele. Amém. Amém. Exatamente isso. Bom, os juízos descritos na sexta trombeta, elas descrevem o quê? Né? Guerra, ok? Guerra. E não é uma guerra particular, tá bom? Mas todas as guerras passadas, presentes, futuras, ok? E, sobretudo, a sexta trombeta, ela fala daquelas guerras espantosas que vão abalar este mundo à medida que a gente avança para o desfecho final. E a guerra aqui não é apenas um castigo, tá? Mas também uma voz de exortação de Deus aos ímpios. Porque as guerras, elas resultam da resistência contra a honra de Deus e do Cordeiro. E elas são o quê? Anticristãs. Significam sempre o quê? Quem não quiser ouvir terá de sofrer. Quem não dá ouvidos aos mandamentos de Deus e pratica o mal, vai experimentar o quê? Que o mal não triunfará, porque Deus, ele vive. Amém? O mal, ele não vai triunfar. Ainda que se avolume, ainda sabe que em dado momento as pessoas até percam assim a visão, a própria esperança, mas o mal, ele nunca vai triunfar, porque Deus, ele vive. O nosso Salvador, ele vive. Aleluia. Amém? O nosso rei é o rei dos reis, é o senhor dos senhores, e todo o poder está nas mãos dele. Amém, querido? E versículo 16, agora pontuando, esses agentes do juízo, eles são uma multidão incontável. João, ele não vê o exército, tá? Um detalhe aqui, ele não vê o exército. Ele ouve o seu número, tá? 20.000 vezes 10 milhares, ou seja, um exército com 200 milhões de cavalos. É um exército poderosíssimo, poderosíssimo, tá? E esse número também, né, como estamos falando do Apocalipse, né, desse livro, é um número simbólico, porque ele representa uma multidão incontável, tá bom? E é uma espécie de invasão demoníaca, tá? Com sede de sangue, que vai invadir a terra. E essa cavalaria não apenas vai atormentar, conforme vimos na semana passada, mas também ela vai matar a terça parte dos homens, tá? Elas tornam os homens seres ferozes, malignos e violentos, ok? Os agentes do juízo, eles se transformam em máquinas assassinas, tá? Algumas características desses agentes. Eles são seres inatingíveis, tá? Porque João relata, eles têm couraça de fogo, ou seja, eles não podem ser destruídos com armas convencionais. E tem vamos dizer assim, uma questão híbrida, tá? Eles são seres mistos, porque João tem a visão de cavalo, de leão e de serpente. Então, não é uma coisa simples, mas é uma coisa ali composta, uma coisa híbrida, tá? Vamos dizer assim, uma coisa híbrida do inferno, tá? Do inferno.
Eles são seres ferozes, eles parecem leões, que é símbolo de força, de ferocidade e de um poder altamente destruidor. Eles têm outra característica, né? Eles são peçonhentos como serpentes, está lá no versículo 19. Esses cavalos, eles têm um grande poder destruidor, são altamente letais e venenosos. Eles não são cavalos ordinários, eles simbolizam máquinas e instrumentos de guerra de toda a classe. Canhões, aviões de combate, bombas, armas nucleares, armas químicas e armas biológicas que o homem já tem utilizado. Edmilson Silva quer participar do vídeo. Edmilson, se identifica. Eu não consigo, assim, de momento, lembrar quem é você, tá bom? Coloca aí um comentário, alguma coisa, tá bom? Bom, eles flagelam e matam os homens. Versículo 18. Esses espíritos malignos agem nos homens e através dos homens e os atormentam e matam. 3 flagelos são mencionados aqui. Fogo, fumaça e enxofre. Tá? São os 3 flagelos. O fogo, ele queima. A fumaça, ela tira a visibilidade. E o enxofre, ele polui. Ou seja, o propósito deles é o quê? Destruir. E por meio deles matam 1/3 parte dos homens. De São José dos Campos. Só que eu não estou conseguindo te identificar, entendeu? E olha, outra coisa, a gente não costuma assim abrir aqui a live para participação ao vivo, a não ser para os convidados e pessoal que vai fazer a live aqui com a gente, tá bom? Depois, se você quiser deixar algum comentário, se for a respeito desse estudo aqui, eu marco com você uma outra live, uma outra oportunidade, tá certo? E a gente está desencadeando aqui uma série de assuntos e, vamos dizer assim, a gente não vai concatenar muito bem as ideias. Um abraço aí também para o nosso amigo, para o Júnior, o Ângelo, né? Deus te abençoe, meu querido. Demorei, mas cheguei. O importante é que você chegou, ok? Graças a Deus. Agora o pastor Edmilson é um amigo de São Paulo. Agora que eu identifiquei o Ed aqui. Ah, tá bom. Eu me desculpo, mas eu não conheço, tá? Mas o Wellington aí solucionou a situação. Vamos deixar, querido, para uma outra oportunidade a gente vai marcar, tá bom? Com certeza, tá certo? Deus te abençoe aí da mesma forma. Ângelo, só um lembrete. Amanhã você tem 2 igrejas para visitar, tá bom? Conforme eu te recomendei, tá? E não vai falhar comigo, tá bom? Grande abraço aí, meu amigo. Bom, então, por meio deles, matam 1/3 parte dos homens. Isso fala das guerras em sua truculência, sua ferocidade e poder de destruição. E essas guerras sangrentas têm o poder de matar, né, esses homens. E quando os homens tentam se desvencilhar de Deus, eles começam a lutar uns contra os outros e a destruir uns aos outros em grande número. Tá? A gente pode ver essas atrocidades nas guerras, né? Nos impérios antigos, nas guerras na Europa, na guerra civil nos Estados Unidos, guerra tribal, guerra étnica, guerras religiosas, 2 guerras mundiais que nós presenciamos, quer dizer, nós não, nossos antepassados, mas faz parte da nossa história, né? As guerras atuais que têm acontecido e o arsenal de morte armazenado hoje neste mundo, tá? Outra característica desses agentes, eles têm o controle da imprensa. O poder desses agentes destruidores está na boca. Eles têm a comunicação em seu poder. Eles dominam a imprensa, eles controlam o mundo pela sua filosofia e o poder está na boca. E a peçonha, ou seja, o veneno, ele está onde? Na cauda. Eles têm poder quando falam e, através da cauda, eles destilam essa letal peçonha, tá certo? Que é característica desses agentes, tá bom? Bom, o juízo de Deus na 6ª trombeta, por mais dramático, é ainda limitado, tá bom? Vale lembrar isso aqui.
A ira de Deus, ela ainda está misturada com o quê? Com a misericórdia. Porque Deus impõe um limite. E esse limite não pode ser ultrapassado. É a terça parte dos homens e nada mais. Ou seja, Deus, ele está sempre no controle, mesmo quando os agentes do juízo estão em uma ação na história. E essa trombeta é a última. Agora, grave isso aqui, tá? Essa trombeta é a última chamada de Deus aos ímpios antes do juízo completo de Deus chegar. Por isso que eu falei, até aqui é a ira misturada com a misericórdia ou com a graça, tá bom? Mas a partir de um ponto acabou. Virá a ira, a porta da graça será fechada. Precisamos entender, né, que quando o Espírito for retirado da terra, a graça vai ser retirada, porque o agente de arrependimento que nos leva à graça é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E aí a gente faz uma análise, Wellington, se com o Espírito Santo os homens estão fazendo o que estão fazendo, Estão cegos. imagine Alguns cegos. sem o Espírito Santo. Alguns estão cegos, né? Como isso aqui vai ficar? Olha, eu não quero estar aqui para a igreja, se você presenciar tocar nada. agora, mas tem uma das igrejas que Jesus manda ela colocar colírio nos olhos. Exatamente. Porque, de fato, nós estamos sendo conduzidos a um padrão tão manipulador que nós estamos, eu não sei se vocês se sentem assim, sufocados. Parece que a gente que quer viver a verdade, nos sentimos sufocados. É o que está aqui, olha, no 19. Porque o poder dos cavalos está na sua boca. A boca fala de você liberar, fala de você instituir, fala de você profetizar, fala de você influenciar. Influenciar, exatamente. E depois fala da sua cauda, e aqui a gente vê, se você não tiver discernimento do Espírito, fica muito complicado, porque as pessoas elas não conseguem compreender, e tem que haver essa tradução, né? Provérbios diz que se não haver revelação para uma nação, ela fica perdida, né? Então, o que acontece? Nós vemos aqui que da boca sai, o poder está na boca. E qual é o principado que mais usa, libera verbalizações para manipulação? Jezabel. Aí depois vem na sua cauda, a cauda fala de Leviatã, cauda fala de Pitom, porque embaixo manifesta como uma serpente. Então, como o senhor falou, é uma manifestação tão complexa que é híbrida. Então, tem tanta força e capacitação de manipulação, de ação, que as pessoas não estão compreendendo. Por isso a importância dos filhos ruios se levantarem nesse tempo para proclamar e verbalizar a palavra profética, porque é hora de confronto. É hora da verdade ser manifesta, ser liberada nas ruas, ser liberada na televisão, né? Tem algo que Deus está fazendo na minha vida que eu ainda não posso falar, porque na hora em que eu tomar a decisão, eu sei que vão vir com tudo para falar que eu me desviei, para falar que eu me perdi, quando não. Porque o meu entendimento eu não fui chamado para 4 paredes. Quem levantou 4 paredes foi o cristianismo, e Cristo não criou o cristianismo. Nós precisamos entender isso. O cristianismo foi criado por uma religião. Cristo veio à Terra para estabelecer uma cultura, e é a cultura do Pai, a cultura do reino. Então, quando nós começamos a compreender que nós carregamos o Todo-Poderoso, o Eterno, dentro de nós, através da presença do seu Filho, manifesto pela ação do Espírito, eu entendo que eu tenho que me manifestar em territórios.
Eu tenho que ir de encontro, cara. Davi governou, por quê? Porque Davi recebeu um envio do seu pai, Jessé, olha, vai para o campo de Elá, levar comida para os seus irmãos. Quando ele teve envio, quando ele chega lá, ele vê uma situação. Se eu posso colocar assim, ele vê um principado governando sobre aquele povo. E Davi consegue enxergar ali uma oportunidade. Eu tenho a capacitação em Deus de governar sobre esse território. É a tomada dos 7 montes. Nós vemos que a Igreja Católica, eu acabei falando o nome, que a grande meretriz está se assentada sobre 7 montes. A Igreja de Roma foi levantada sobre 7 montes. E já não é mais somente uma religião, é uma política. Todo império político, eles precisam da bênção papal. Eu não concordo, né, com o cristianismo, mas precisamos da bênção papal. E aí a gente começa a ver que está havendo uma unidade das trevas quando a igreja está sendo levada por essa ideologia, ao invés de nós estarmos nos unindo como corpo, tomando o território, tomando a televisão, tomando a política, tomando todos os territórios. Nós estamos simplesmente querendo poder. Ficar dentro de um prédio tremendo, caindo, e labachura e cantera labachaia, nada contra os dons, mas eu me pergunto, Jesus influenciou mais ou falou mais em línguas? Porque a Bíblia não relata Jesus falando em línguas, em momento nenhum, mas a Bíblia relata Jesus tomando território, porque ele entendia o que ele carregava. Eu creio nos dons, mas a gente precisa entender que a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que os dons vão cessar. E o que vai prevalecer é o amor. Se você entende o que é o amor, Deus é amor. E como é que o amor é manifesto na terra? Através de Cristo. Então, o que vai prevalecer já não é mais os dons, é Cristo. Então, tudo vai estar centralizado nele. Porque Efésios capítulo 1, versículo 10 diz que tudo e todas as coisas convergiram nele. Quando a gente entende isso, a gente consegue prevalecer sobre esses principados. Porque a Bíblia diz que o justo vai prevalecer. A Bíblia diz que o justo vai pisar sobre o ímpio. É bíblico. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, lá em Provérbios, até o ímpio no dia da perdição. E o justo pisará sobre o pó do ímpio. Cara, nós temos autoridade, nós somos governantes. A nossa pastora Miriam Deise, de São Paulo, Deus abençoe. Nós precisamos compreender, nós somos a voz dos últimos dias, mas infelizmente estamos sendo tocados pela ideologia do século atual, quando Paulo já falava, renove, se preciso for, renove todos os dias, mas seja sacerdote real, nação santa, povo de propriedade escolhida, e assim nós vamos conseguir paralisar, porque assim como o cordeiro foi morto, para ser aspergido sobre as casas, para que a maldição não chegasse aos escolhidos, o cordeiro já foi morto, desde antes da fundação do mundo, para que nós, escolhidos, não sejamos tocados. Por isso que vai acontecer aqui. Mas talvez alguns vão falar assim, mas então por que eu estou vivendo isso? É porque talvez lhe falta a postura, de fato, de viver o evangelho do reino. Essa é uma realidade. Amém. Se deixar eu falar. Um abraço aí para a pastora Miriam Deise, minha paz amados, Deus abençoe vocês. Amém. Deus te abençoe também, Deus querida. abençoe, pastora. Deus te abençoe. Amém. Alberto colocou um comentário aqui, é o espírito coercitivo, né? Exatamente isso, Alberto. Exatamente isso, tá bom? Essa trombeta é a última chamada de Deus, então, aos ímpios, tá? Do juízo completo, né? A 6ª trombeta é a última advertência aos habitantes da terra. A advertência é a morte de 1/3 parte dos homens, tá? Ou seja, 1/3 da raça humana vai ser destruída. Com o objetivo de levar os outros 2/3 ao quê? Ao arrependimento. E quando chegar a 7ª trombeta, será tarde demais. A cena da 7ª trombeta é a cena do juízo final, tá? Poxa, mas
Aí vocês ainda estão no capítulo 9 e já vai chegar a sétima trombeta, mas e depois os outros acontecimentos? Novamente aqui falando, a gente não pode ler o livro de Apocalipse como se fosse ali uma sequência. Ah, depois do capítulo 9 acontece isso. Mas aqui no capítulo 10 e depois no 11 vai falar da sétima trombeta, o juízo final e depois as outras coisas. Então são coisas que vão acontecendo, tá bom? De forma simultânea, até porque a gente não mede eternidade por dias, meses e anos e séculos. Eternidade é uma coisa só. Deus vê tudo num plano único. Não é, ele não está preso no Cronos, como nós estamos. Deus tem o tempo dele, que é o Kairos, ok? Então as coisas não funcionam, né, conforme a gente imagina que poderia funcionar, né? Então não dá para ler o livro de Apocalipse, capítulo 1, 2, 3 e tal, depois no 9 vai aparecer ali essa situação, mas isso aqui já é a cena final, então acabou aqui. Não, gente, não é isso. Elas acontecem de formas simultâneas e não é apresentado numa ordem cronológica, igual a gente conhece, igual a gente está acostumado aqui a lidar com muitas outras coisas, tá bom? Não é assim que a gente deve ler e interpretar o livro de Apocalipse, tá bom? Então, quando chegar a sétima trombeta, será tarde demais, é a cena do juízo final, ou seja, não haverá mais chance, tá bom? Não haverá mais chance. Isso aqui a gente já vai falar no capítulo 11, tá? Nas próximas semanas, tá bom? E as 7 taças, elas vão falar da consumação da cólera de Deus. Vamos dizer assim que de um capítulo para o outro, as cenas elas vão se repetindo, só que contadas em uma outra visão, em um outro ângulo, com outras instruções e com outro nível de conhecimento, tá? E essa é a proposta que a gente está fazendo aqui, tá? Tanto que nós começamos esse estudo do livro de Apocalipse falando do capítulo 13, que era uma coisa que está, assim, vamos dizer assim, muito relevante quando a gente falou sobre a marca da besta, né? Muitas coisas se disseram e a gente conseguiu identificar. Eu conversei a respeito disso também com Wellington. Muitos pensam que a marca da besta vai ser uma coisa física, vai ser um chip implantado na mão ou na testa. Não, gente. A marca da besta é uma coisa de, vamos dizer assim, de entendimento, de modus operandi em relação à vida, tá bom? E também uma questão espiritual. Então, o Wellington também partilhou isso comigo, né? Muitas pessoas já estão marcadas, já têm a marca da besta na vida deles, pela vida que levam, pelos conceitos que têm, por sempre estarem se opondo a Cristo, ou seja, se colocam na posição de anticristos, ok? Então, pessoas já estão marcadas, tá? Na verdade, a marca da besta nada mais é do que uma mentalidade. Uma mentalidade, uma exatamente. Nova mente que quer trazer uma ideologia liberalista, demonizada, com uma versão de Cristo. E, na verdade, exatamente, muitos serão levados por essa ideologia, porque as pessoas elas querem o que se eu posso colocar, essa mente vai proporcionar. E tá aí, né? Porque já vem agora a terceira onda, né? Já vem a terceira onda de mais uma praga aí, né? Eu digo praga que é mais uma como teve a Covid agora, a pandemia. Vem pandemia, vem a terceira onda. E quem tem o controle de tudo, a gente já sabe. Só que as pessoas elas estão agindo como se nada tivesse acontecendo. Por quê? Porque
já foi dito. Gente, presta atenção. O Espírito Santo pediu para eu falar algo aqui, pastor. Presta atenção. Amém. Eu nunca entendi na minha vida porque Deus me mandou fazer psicanálise. E depois, quando eu terminei o curso, Deus tinha falado assim para mim, antes de eu iniciar o curso: cura a alma do meu povo. E aí eu comecei a estudar cura interior, ministrar cura interior, e indo pregar encontro com Deus. E eu vi que cada vez que eu ia para um encontro, para outras pessoas pioravam, e eu queria entender. Quando eu fiz a psicanálise, eu fiz o mestrado, entrei em doutorado, eu comecei a entender o que Deus estava querendo falar comigo. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. O conhecimento me capacita para eu me tornar uma pessoa melhor. O conhecimento traz regeneração. O conhecimento traz reconciliação. E eu comecei a entender que o povo, não só os filhos de Deus, mas o povo em geral estava doente emocionalmente. Porque uma pessoa fragmentada, ela não tem condições de ação. Ela só tem condições de ser manipulada, controlada, para ser direcionada. Por isso nós temos hoje as maiores denominações que fragmentam pessoas, são as maiores denominações que manipulam a mente das pessoas. Por quê? Porque essas pessoas estão fragmentadas nas suas emoções. Então, se você oferece para ela um suco, igual esse suco de uva, que eu estou tomando aqui, falando que é o sangue de Cristo, ela vai acreditar porque ela quer a solução para um problema. Ela não entendeu que ela precisa governar. Ela quer a solução de um problema. Então, o que acontece? Eu tenho atendido pessoas e eu tenho visto o quanto as pessoas estão fragmentadas. E uma pessoa fragmentada, ela não pensa, ela não governa, ela não domina, ela não multiplica. E quando eu digo multiplicar, eu não estou falando em questão de número de pessoas e de igreja, eu estou falando de você multiplicar aquilo que foi colocado nas suas mãos. Então, a igreja está sendo conduzida e manipulada. E com isso, nós estamos recebendo a marca da besta, do anticristo. Por quê? Porque estão mudando a nossa mentalidade, a nossa maneira de crer. Então, vai chegar como o senhor está na Europa, o senhor sabe. Ontem eu passei na frente de um prédio, e o prédio está um prédio muito bonito, muito conceituado, aqui no Rio, e está morto. Morto. E o Espírito Santo falou assim para mim: eu não estou ali. E eu falei: como assim, Senhor? Porque foi levantado ofertas e foi se afirmado que o Senhor estava. Ele falou: não, eu já não estou há muito tempo. Wellington, você está de brincadeira comigo. Eu não habito mais em templos feitos por mãos humanas. Eu falei: é verdade, Senhor. E eu comecei a ver através da psicanálise, eu comecei a ajudar as pessoas e tenho ajudado. Porque, por exemplo, eu estou lidando com uma irmã, estou atendendo, e ela entrou na crise do pânico porque ela foi excluída, porque ela simplesmente tropeçou, caiu, errou e foi excluída. Eu falei: minha irmã, você foi excluída de um prédio, mas não excluída de Cristo, porque quem pagou o preço na cruz do Calvário por ti foi Cristo. Aí você sabe o que ela me falou? Eu tentei suicídio. E essa palavra que você está me dando está me fazendo olhar para mim e acreditar que Deus me ama. Gente, nós já estamos recebendo a marca. O problema é que nós não estamos vivendo isso aqui. Ó. Aqui está o nosso código de fé. Aqui está a nossa realidade de vida. Mas eu acredito, glória a Deus, aleluia, foi um dos únicos livros que foram salvos da enchente. Isso aqui tem que ser realidade. Nós temos que ter a palavra de Deus como a nossa regra de fé, porque senão nós vamos achar que é normal, como agora a modinha, é a igreja metaverso. Eu vou para a igreja para quê? Eu entro lá, sento lá, faço da maneira que eu quero, tá? Levanto, adoro. Gente, espera aí, a internet é bênção, sim. Mas eu acho que o evangelho, você tem que ter contato. O evangelho, ele precisa gerar arrependimento. O evangelho, ele precisa ser respeitado. E as pessoas estão criando coisas
para alimentar a alma. E o pior de tudo, pastor, chega a ser banal. Chega a ser banal. Estamos criando. Gente, eu louvo a Deus porque Deus me fez ver isso a tempo. Eu levei por muitos anos o meu dom, o meu não, porque eu não tenho nada, mas o dom que Deus colocou sobre a minha vida de cura como a base para a minha vida e para o meu ministério. E nunca foi. A base de tudo sempre foi Cristo. O meu dom profético, quando eu fui numa ministração, porque eu estava com muitas dores no meu braço de cirurgia, de fato, o pastor que pregou é um homem de Deus, ele me ministrou, não estou sentindo nada no braço, a inflamação que tinha, que talvez iria levar para a cirurgia, eu acredito que eu recebi a cura, mas isso não é tudo, ele é o centro, e quando ele é o centro, eu tenho coragem de encarar o sistema. E, pastor Adriano, eu vou dizer uma coisa, chegou a hora de nós nos levantarmos e sermos perseguidos por esse sistema babilônico. Me perdoe, muitos falam que a grande meretriz, a Igreja Católica é a grande Babilônia, mas a evangélica é a igreja as filhas da grande Babilônia. Se a mãe é prostituta, as filhas também são. Porque é inaceitável as práticas que nem judaizantes são mais, são espíritas dentro de igreja. E queremos dizer que Cristo está ali. Me perdoe, não está. É um prédio manipulado por Mamon, porque se tem empresários que se conquistaram coisas ali, que se levantaram e estão investindo. E está crescendo a grande Babilônia, mas escuta, essa grande Babilônia, ela não tem poder para falar, levanta e anda. Essa grande Babilônia não tem poder para parar principados e potestades, mas os filhos, os governantes de um reino inabalável, vão paralisar, sim, essas obras de Satanás e vamos trazer a restauração. E isso eu tenho feito dentro da psicanálise, mostrado para as pessoas que o prédio não é mais importante do que a própria vida delas. Elas são mais importantes. Nós somos mais importantes. Porque o reino não é estabelecido em prédio. O reino é estabelecido em tempos que foram criados pelo Espírito, a nossa vida. Então, nós precisamos, sim, curar pessoas. Principalmente mudando a sua maneira de pensar. O chip que todo mundo está pensando é uma ideologia liberal. Demonizada, porém revestida com uma visão de cristianismo, com uma visão do santo, que na verdade nada mais é do que profano. Porque se o véu é rasgado, você vai enxergar de fato o que está por detrás do véu. Mas para que rasgar? Se alimenta a minha natureza adâmica, que é a natureza almática que está fragmentada. Então hoje é o nosso papel, de fato, curar pessoas através do poder de Deus. E o problema está aí. Vamos ser perseguidos, porque vamos abrir os olhos dessas pessoas e eles vão parar de investir na Babilônia e vão começar a investir no reino. É verdade. Disse tudo, meu amigo, disse tudo. Qual é o propósito da sexta trombeta? O propósito da sexta trombeta é o quê? É dar aos homens uma chance Exatamente. de arrependimento antes do fim. Porque as tragédias, queridos, que desabam, né, sobre esta terra, tá? A advertência, né, dessa trombeta é o quê? É a morte, tá? Uma terça parte dos homens ela vai ser destruída, tá certo? E essas tragédias, elas não são fruto do acaso. Não. E essas tragédias também não são desastres naturais. Embora o homem tenha mexido muito nesse planeta, em diversos setores, em diversas situações. Sim, o planeta está muito mexido por causa do homem. Mas não são apenas desastres naturais aqui nesse contexto. Eles são o quê? Trombetas de Deus, chamando os homens ao arrependimento. As guerras que a gente tem presenciado, né? Aqui na Europa mesmo tem uma, né? Todos vocês conhecem. Que guerra é essa? Né? E o que está por trás? Quais são os interesses dessa guerra? É isso aqui que a gente está falando. As guerras, na sua fúria e
e ferocidade, elas são trombetas de Deus convocando os homens a se voltarem para Ele. As guerras que têm destruído vidas, né? E eu não estou falando apenas de guerras aqui, países contra países, eu falo aqui de guerras civis, a guerra do narcotráfico, que é um outro tipo de guerra também, ok? As guerrilhas urbanas, por causa, às vezes, de ideologias, ok? Não são apenas provocadas por problemas econômicos ou problemas políticos. Com certeza, é Deus falando à humanidade, punindo o mundo de homens e mulheres que não querem dar ouvidos para Ele. Amém? Um abraço aí para o nosso amigo Marcelo Soares. Abração, Marcelo, Deus Marcelo. abençoe a família toda. Beijão Dá em um beijo todos. aí na Lívia, nas crianças. Deus possa abençoar aí vocês, tá bom? Muitos cristãos, né, pensam que se houver uma guerra, um terremoto, as multidões se voltarão para Deus e haverá um grande reavivamento. Muitos pensaram assim no final da Segunda Guerra Mundial, mas isso é um engano. Só o Espírito Santo de Deus pode levar uma pessoa ao verdadeiro arrependimento. Só o Espírito Santo, ok? E muitos não têm dado ouvido. E Deus tem punido esses. E não obstante, eles ainda não se arrependerão. Não se arrependerão. Isso é o que é o mais triste, Wellington. Tá? Brasil, o Alberto... Para botar fogo Deixa eu só na live. Deixa eu só comentar aqui ler aqui o comentário do Alberto. No Brasil, uma guerra política dos infernos. É outra guerra também que nós temos. Que Deus ok? nos socorrer esse ano. Aqui Fala aí, Wellington. Eles não vão se arrepender. Eles não vão se arrepender. Não vão. E aí? Mesmo com todos esses sinais. São vasos da perdição? Não entendi. Esses são vasos da perdição? É a conclusão que a gente chega. É a conclusão que a gente chega. Infelizmente. Infelizmente. Ok? Mesmo com todos esses sinais, nós que eu falo, porque não tem muito tempo as duas guerras mundiais. Se a gente colocar numa tábua de tempo, não tem muito tempo, tá? Não tem muito tempo. Duas guerras mundiais. E houve arrependimento? Houve alguma melhora? Não. A coisa ela só foi piorando, piorando, piorando. E a gente está às portas de uma terceira guerra mundial. Com os acontecimentos que vem acontecendo aqui. Por exemplo, aqui na Europa. E isso aí que você falou, Wellington, cara, é uma grande verdade. Só que a igreja ela está dormindo. E muitos usam também aquela famosa frase: não, as coisas vão melhorar. As coisas elas vão melhorar. Sabe? Deus, ele vai fazer algo como se nós estivéssemos imunes, que nada vai acontecer com a gente. Eu sei que nada vai acontecer, sim, nada vai acontecer, porque Deus é poderoso, porque nós fomos marcados em Cristo Jesus. Mas nós não estamos passíveis de não acontecer absolutamente nada conosco. Essa historinha aí, porque você é servo de Deus, sabe? E nada pode acontecer de mal na tua vida. Gente, pelo amor de Deus, com tudo isso que vem acontecendo, ainda tem gente que acredita numa história dessa. Sabe? Isso aí que você falou, Wellington, cara, isso que você falou foi fundamental. Vai chegar o tempo que a gente vai ser perseguido. E por gente de dentro. Eu não estou falando de gente de fora, não. Eu estou falando de gente de dentro. Pastor Adriano, escuta essa. Isso é muito sério, muito sério. Fizeram reunião
para decidirem o que iriam fazer comigo. Né? Não, ele não pode fazer parte do nosso rol de ajuntamento, porque ele perdeu tudo. As alianças, né? Ele perdeu tudo. E, literalmente, até as agendas que estavam marcadas depois do acontecimento comigo foram desmarcadas. Porque não pode, né? Ele perdeu tudo e nós somos pregadores da teologia da prosperidade. Então, se ele perdeu tudo, Deus não está com ele. Mas eu vejo o apóstolo Paulo dentro da cadeia, arrebentado, açoitado, com Silas cantando, sem ter nada. Eu vejo o Paulo falando, né? Eu tenho que ir para Tessalônica, já sei que o que me espera lá é açoite, eu sei, se eu não pudesse ir, eu não iria, mas eu tenho que cumprir o propósito. E eu fiquei pasmado porque a pessoa chegou e falou para mim, exatamente assim, não vamos trazê-lo mais para pregar em nossas igrejas, porque ele não está no nosso nível financeiro. Porque ele perdeu tudo. E graças a Deus, porque eu perdi tudo, porque foi permissão do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive a minha vida. Ponto. Eu não dependo da religião, eu dependo... Olha, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque toda a provisão que veio para me sustentar, para me ajudar, me resignificar nesse tempo do que eu perdi tudo, foi movido pelas suas mãos, pastor, porque os ditos amigos falaram para mim, eu vou orar. Pastores com igreja de 1000 membros, nós estamos orando. Infelizmente, eu não posso fazer nada. Como não? Se nenhum culto, se cada um dessa igreja doasse R$ 1, já estaria ajudando. Você sabe o que eu vejo hoje? Eu vejo muito discurso. Muito discurso. Um bando de hipócritas que dizem praticar o reino, mas que, na verdade, estão criando impérios. Mas em Oséias diz que os seus palácios vão cair. Porque somente um Deus vai prevalecer. Né? Como diz aqui a pastora Sandra, bando de hipócritas, escondida atrás de um título. Meu Deus, calma, Sandra, calma, Sandra. E essa é uma realidade. E de verdade eu pude ver e prosseguir quando eu vi Deus sendo a provisão vindo de pessoas que eu nem conhecia. Igreja pequena, né? Igrejas pequenas, ajudando, né? Exatamente, pastor, exatamente. Então a gente vê que isso parte de uma ideologia. Gente, que ideologia é essa? Essa é do Cristo. Porque a igreja primitiva, eles vendiam tudo que tinham para que todos tivessem a mesma coisa. Teria que ser tudo em comum. Mas não, o meu carro tem que ser o melhor. A minha casa tem que ser o melhor. Me perdoe, irmãos. Isso não é reino. Isso é uma mentalidade conectada ao sistema do anticristo. Exatamente. Exatamente. Olha, então a gente vai fazer uma live a respeito disso, tá? Vamos definir um tema, tá? Prepara o porrete daí, que eu preparo o porrete daqui. Mas aí, sabe o que vai acontecer? Tu vai ter que arrumar um lugarzinho para mim aí em Portugal, porque vão querer minha cabeça aqui no Brasil. Vem para cá, meu irmão. Vem para cá que o campo aqui é grande. Porque é mais fácil pregar para as pessoas que não acreditam e o poder de Deus se manifestar, porque para isso são os dons, do que pregar para um bando de hipócritas que está gerando um sistema para eles mesmos se manterem. Quando, na verdade, não é nem Cristo que está sendo glorificado. Mas amém. Bom, vamos lá. Bom, os juízos mais severos não produzem arrependimento dos ímpios, tá? Agora a gente está partindo aqui para o final do estudo, versículo 20 e 21, conforme nós lemos. Os ímpios, eles desperdiçam suas últimas oportunidades, tá? Eles estão cegos para perceberem a mão de Deus no juízo sobre a história.
Eles veem os ímpios morrendo na sua impiedade e não percebem o toque da trombeta, os chamando ao arrependimento. E em vez de se voltarem para Deus, eles continuam na prática dos seus abomináveis pecados. E não apenas não se voltam para Deus, mas eles continuam nos seus pecados e mais eles se rebelam contra Deus. Tá? O mesmo refrão chocante desses versos 20 e 21, ele perpassa, sabe aonde? Lá em Amós 4, 6 ao 10. A gente pode traçar aqui um paralelo, porque no final das contas é a mesma coisa, é a mesma essência. Olha o que diz. Eu fiz com que faltasse comida em todas as cidades e que todos passassem fome. Mas assim mesmo vocês não voltaram para mim. Não deixei que chovesse durante 3 meses antes das colheitas. Fiz com que caísse chuva numa cidade, mas em outra não. Choveu numa plantação, mas em outra não. E nesta tudo secou. As pessoas iam de cidade em cidade procurando água, mas não achavam o bastante, nem para matar a sede. Assim mesmo vocês não voltaram para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Versículo 9. Eu os castiguei com ventos muito quentes e com pragas nas plantas. Os gafanhotos acabaram com as hortas, com as parreiras, com as figueiras, com as oliveiras. Assim mesmo vocês não voltaram para mim. Fiz cair sobre vocês uma praga, como as que mandei contra o Egito. Fiz com que os moços morressem nos campos de batalha e deixei que os inimigos levassem embora os cavalos de guerra. Fiz com que o mau cheiro dos corpos que estavam apodrecendo se espalhasse pelo acampamento. Assim mesmo vocês não voltaram para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Queridos, a impenitência é a causa não somente do derramamento das taças da ira final, mas também é a razão culminante desta ira no juízo final, porque simplesmente não se voltaram para Deus. Ok? O pecado da impiedade, ela conduz ao pecado da perversão, ou seja, a idolatria, ela produz a imoralidade. A falsa religiosidade, né, ela produz a falsa moralidade. E a teologia, ela determina o quê? A ética. A idolatria, ela promove a imoralidade. E esse é o ensino de Paulo lá no primeiro capítulo de Romanos. Depois você pode ler isso, tá bom? Paulo, ele é taxativo aqui nesse primeiro capítulo. E para a gente terminar, né? A idolatria, ela conduz ao pecado da adoração de demônios, tá certo? Porque os ídolos são obras das mãos de quem? Do homem. Conforme João aí ele relatou, feitos de ouro, prata, cobre, pedra, de pau. Eles não podem ver, eles não podem ouvir, eles não podem andar. Eles precisam ser carregados, ok? Eles podem ser quebrados. Ou seja, eles não são nada. Mas por trás do ídolo estão quem? Os demônios. E os homens adoram os demônios que estão nesses ídolos. As pessoas passam a confiar em ídolos feitos por suas próprias mãos e são enganadas por um espírito de prostituição. Tá certo? Os ímpios, aqui, nesses versículos, eles quebram as 2 tábuas da lei de Deus. De que forma? Eles deixam de adorar o Deus vivo para se prostrarem diante desses ídolos, ou seja, eles quebram os 2 primeiros mandamentos da primeira tábua da lei. E esse tempo do fim é marcado por intensa religiosidade, e uma religiosidade falsa, adoração de ídolos e demônios. E eles quebram também o 6º, o 7º e o 8º mandamento da segunda tábua da lei. Tá certo?
os ímpios, eles se encharcam de perversão e transformam a sociedade num caos completo, tá certo? Porque não há respeito à vida, as pessoas elas perdem o respeito pela dignidade da vida, assassinatos cruéis, brutais, ou seja, a vida ela se torna algo totalmente sem valor. Não há respeito à lucidez, porque feitiçaria vem de uma palavra grega chamada farmakeia, que é de onde vêm as drogas, né? Os remédios, ou seja, a farmácia, tá? Ou seja, é uma geração entorpecida, é uma geração espiritualmente drogada, ok? Não há respeito à pureza moral, porque os homens não respeitam o casamento, nem a castidade. A imoralidade, ela é aplaudida hoje. Ela é aplaudida. É uma sociedade pansexual, tá? Não há respeito à propriedade privada. Impera nessa sociedade caotizada o quê? A exploração, o roubo, o furto, a desonestidade e a corrupção dos valores morais, ok? Concluindo, ódio às pessoas, mesclado de venenos intelectuais, infidelidade e exploração do ser humano pelo próprio ser humano. E esse é o semblante de uma sociedade contra a qual se dirigem o quê? A ira do Cordeiro e todos esses flagelos de Deus. E o objetivo sempre presente de Deus, no entanto, é o quê? É chamar a atenção do homem para o arrependimento. E o que mais nos choca nesse capítulo 9 de Apocalipse não é nem tanto o severo juízo de Deus sobre os ímpios, mas é o quê? É a persistência desses homens em continuarem pecando contra Deus enquanto estão sendo julgados. E no lugar de se voltarem para Deus, acontecem o quê? Iniciativas cada vez mais precipitadas de afastar-se dele, do Criador. E essa, queridos, essa é uma época em que a pregação de arrependimento ela se tornou notoriamente difícil, notoriamente rara e notoriamente urgente. E não queremos aqui ser melhores do que ninguém, mas é o que Deus mandou a gente fazer. Amém. Doa a quem doer. Tá certo? Carlos Alberto aqui colocou, pastor Wellington, você não perdeu nada. Você ganhou a minha simpatia e de muitos. Bens materiais aprendi que vão e vêm. Deus nunca me abandonou na crise e tenho certeza que fará o mesmo com você. Continue firme, pois sempre terá alguém para te ouvir, seja na net ou em uma igreja, ou até mesmo individualmente. Amém. Amém. Obrigadão, irmão. Obrigadão. Recebe aí, Wellington. Amém. Deus é bom. Essa Então, palavra queridos. fica. Amém. Então, queridos, doa quem doer. A nossa proposta é essa. Aqui é live raiz. Não é live Nutella. Não é passa-pano, né? Como é que fala? A gente não passa pano. Não passa pano. Tem poucos espectadores, como você pode estar vendo aí. Mas eu prefiro ter poucos espectadores em que assimilem não o que a gente fala, porque de nós mesmos a gente não pode falar nada. Tudo que a gente tem falado aqui
eu tenho certeza que é Deus que tem gerado isso dentro de nós. Amém. Ainda existem muitos remanescentes. Que você seja um deles também. Ok? Que você seja um deles. Que você possa parar para pensar, refletir no que tem acontecido neste mundo. No que tem acontecido dentro de igrejas. E, novamente falando, igreja aqui, a gente está falando o quê? O sistema. Tá certo? Que você não venha se dobrar. Que você possa ser achado nesse tempo aqui que a gente falou, nos marcados e selados por Deus. Que você não venha ser encontrado no meio dessa sociedade ímpia, corrupta, e que vai sofrer a ira de Deus. Verdade. Então, ainda há tempo. Se arrependa. Reveja seus conceitos. Permita que Deus possa gerar esse entendimento na tua mente. Que os seus olhos possam ser abertos. Ainda há tempo. Que as oportunidades, né, não sejam jogadas fora. Deus está dando oportunidades Não em jogue cima fora. de oportunidades. Não desperdice. Tá certo? Wellington, mais uma vez aí, muito obrigado. Pastora Gina das Graças. Pastora Gina acabou de entrar aqui. Deus te Pastora abençoe, Gina querida. Vigia. Deus abençoe, pastora Gina Vigia. Gina Vigia. Sorin colocou aqui, poucos assistidores, deve ser espectadores. É porque o Sorin É romeno. é romeno e algumas palavras assim no português ele não consegue, mas eu entendi, Sorin, que você quis colocar poucos espectadores, mas não engraçadores, ou seja, Exatamente. palhaços, né, que só estão aqui para entreter. A nossa missão não é essa. Mais uma vez aí, Wellington, muito obrigado, cara, pela Nada, eu que tua agradeço aí. disponibilidade, tá bom? Que Deus ele continue te abençoando. Eu não vou usar aquele jargão, né? Restitui, me dá de volta o que é meu, porque Eu não tenho nada, tudo é dele. o que era nosso era a condenação eterna. Exatamente. Isso com certeza era nosso. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, né? Ele ainda faz questão de nos abençoar. Verdade. Amém? Eu que Então, que agradeço Deus ele pela possa oportunidade. completar o que ele tem na tua vida. Amém. Sabe? Igual o Alberto colocou aqui, bens vêm e vão. Mas o mais importante é essa essência aí dentro de você, que ela nunca vai morrer. E nunca vão poder tirar isso de você. Nunca. Verdade. Verdade. Tá? Vou Eu que parafrasear agradeço. aqui o apóstolo Paulo, né? Nem a profundidade, nem a altura, nem a sepultura, nem a morte, nem os anjos, nem o porvir vai poder tirar isso da gente. Tá bom? E você tem isso. Tá bom? Considerações finais aí para a gente encerrar. Amém, amém. Eu só quero ler um versículo rapidinho aqui. Escrevi para Amém. eles as grandezas da minha lei, mas isso para eles foi como coisa estranha. Quanto aos sacrifícios dos meus dons, sacrificam, comem a carne, mas o Senhor não aceitou. Agora se lembrará da sua injustiça e visitará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes. Mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, e ele consumirá os seus palácios. Que possamos voltar às veredas antigas e voltar ao primeiro amor, e que possamos, como igreja, nos arrepender dos nossos pecados, nos arrepender daquilo que tem feito Deus virar o seu rosto da nossa face, e que possamos, através do nosso arrependimento, fazer com que Deus se volte para as nossas vidas e que haja restauração, a restauração dos últimos dias sobre todas as nações.
E Deus, ele conta com as nossas vidas, com pessoas que de fato se entregaram e permanecem edificados na fé. E quando estamos edificados na fé, nós olhamos para Cristo. Amém? Agradeço essa oportunidade, eu agradeço pela vida de vocês. Estamos aqui para precisar. Que Deus possa estar abençoando a todos que estão conectados aqui. Talvez a gente vai ter que marcar essa live para mais tarde, pastor. Vocês vão ter que dormir mais tarde aí. Para a gente fazer 11 horas da noite aqui. Aí a galera entra. Aí a gente dorme 4 horas da manhã. 4 horas, 4 horas da manhã? É. Mas pelo menos nesse debate que nós vamos fazer aí, falando sobre esse assunto aí, vamos ver se a gente consegue. Tá bom. Vai ser uma coisa extra. Não pode ser todo sábado. Isso. Vou fazer vigília. Lá é vigília. Aqui pra gente vai ser vigília. Pastor, saímos da lei, estamos no novo pacto, deixa a vigília para o povo da... Ué, mas a gente acaba fazendo vigília. Saiu, mas acabamos fazendo vigília, né? Entramos de novo. Mas está na bênção. Obrigado. Pessoal, muito obrigado aí a todos que permaneceram com a gente aqui até agora. Também que Deus te abençoe. Pessoal que chegou aí no finalzinho, mas o que vale é a tua bênção, a tua presença, melhor dizendo. Um grande abraço a todos. Grande abraço a todos. Você nos ajuda muito se inscrevendo no canal, no Eclesia, lá no canal. Feliz Dia das Mães, tá bom? né? Que amanhã no Brasil é Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Semana aí. passada que foi aqui. Aqui em Portugal é uma semana antes. Aqui tudo acontece antes, cara. Tudo mais acelerado. Vocês estão mais avançados, né? A gente já teve Dia dos Pais. Aqui já teve Dia dos Pais, já, né, amor? Por exemplo, agora são 00:17, ou seja, eu já estou no domingo aqui. Gente, então, obrigado, pessoal. Aí você nos ajuda, então, fazendo isso, se inscrevendo lá no canal, ajuda a evangelizar de uma forma direta e indireta, nos ajuda a propagar essa mensagem do reino, sabe? Que a gente tem procurado aqui não fugir desse tema, independente do assunto que a gente venha tratar, mas sempre o reino de Deus em primeiro lugar, tá certo? A sã doutrina dos apóstolos, que é o evangelho de Cristo Jesus, ou seja, o evangelho e Cristo, na verdade, são a mesma coisa, tá bom? Então, a gente tem procurado fazer isso aqui e você nos ajuda dessa forma, se inscrevendo no canal, compartilhando essa live, anunciando para outras pessoas, tá? A gente procura sempre trazer aqui um convidado, sabe, muito especial como o Wellington, né, que tem caminhado com a gente nesses pensamentos, nessa maneira de enxergar, né, o Evangelho. E eu tenho certeza que sabe, Deus abençoou muito a tua vida nessa noite, né, e que você possa abençoar outros também, fazendo isso que a gente tem pedido aqui para você fazer, tá? Dessa forma, isso você fazendo nos ajuda, mas muito, 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 tá certo? Então, obrigado aí mais uma vez a todos, boa noite, olha que Deus te abençoe nessa hora, supra todas as tuas necessidades em Cristo Jesus, tá bom? Você tenha um domingo abençoado, uma semana super abençoada. Eu tenho certeza que Deus já preparou grandes coisas também. E muito obrigado aí mais uma vez, tá bom? Obrigado aí, Wellington, mais uma vez. Seja feita a vontade do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Boa noite aí a todos. Graça e paz. Amém. Graça e paz.